Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série de vídeos Fala MongoDB. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil. Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução da MongoDB no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acelerar a modernização dos aplicativos com MongoDB. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você, Lourenço, hoje é: por que tem tanto estresse sobre as pessoas desenvolvedoras hoje? Bom, aqui a gente entra numa discussão de modernização de negócios, evolução dos modelos de negócio que a gente tem atualmente. Então, a gente está naquele período conhecido como quarta revolução industrial ou transformação digital. Os negócios evoluem, precisam trazer experiências adicionais ou melhoradas para as pessoas, e isso geralmente está atrelado com um projeto de software. E para esses serviços e experiências evoluírem, a gente acaba tendo que mexer na arquitetura de solução das aplicações. E como é possível a gente acelerar esse processo de modernização? Como que a gente faz isso usando o MongoDB Atlas? Essa é uma pergunta de milhões. Vou tentar responder da seguinte maneira. A gente vai entrar numa discussão, principalmente de arquitetura de software, que nos remete àquela discussão clássica de monolito e microserviços, soluções orientadas a eventos. Então, tem um espectro de solução. Para quem está ouvindo esses termos pela primeira vez, há muito tempo, quando a gente começou a ter os desenvolvimentos de software, a gente desenvolvia num modelo que tudo ficava junto. Regra de negócio junto da informação que estava sendo persistida naquele instante, e a gente chamou isso de monolito, né? Tudo junto, blocado. Então, se você precisa crescer a aplicação, o banco de dados cresce junto, porque está tudo junto no mesmo lugar. Aí, percebendo as dificuldades dessa arquitetura, as coisas foram evoluindo ao longo das décadas. Então, a gente viveu uma separação deste monolito em camadas, uma camada de apresentação, uma camada de lógica de negócio e uma camada de armazenamento. Então, a gente, nessa evolução, começou a perceber que o monolito foi sendo quebrado em microserviços, que é pegar as operações que esse monolito faz e colocar em peças menores, separadas, mas que precisam conversar entre si. Então, falar de modernização de aplicações que vai suportar uma modernização dos negócios tem a ver de falar nestas evoluções de arquitetura. E aí nós vamos perceber que tem algumas áreas que a gente pode atuar nessa evolução de arquitetura. Mas onde isso pode melhorar? Olha, a gente vai perceber que está muito atrelado com comunicação. Porque a gente tem algo que antes estava unido para uma separação entre diferentes partes. E aqui, galera, não estou dizendo que você tem a obrigação de avançar para microserviços. Na real, estou dizendo o seguinte: independente da sua escolha de arquitetura, seja monolito, seja 3 camadas, seja microserviços, seja orientado a eventos, as partes da sua solução precisam conversar entre si. Então, uma maneira da gente pensar em melhorar é esta interlocução entre essas partes móveis da aplicação. A gente vai poder acelerar isso com MongoDB Atlas, porque a gente tem funcionalidades que vão nos permitir esta interação. E como que essa interação ela funciona? Então, a gente vai ter algumas possibilidades de trabalho. Então, primeiro, que é muito comum a gente escutar, economia das APIs ou comunicação baseada em API. Então, aqui nós temos a possibilidade no Atlas de pegar os nossos dados, que são os documentos que fazem parte das coleções, e dar uma nova possibilidade de interação com esses dados. Qual é a forma tradicional da gente interagir com dados em MongoDB? Na nossa aplicação, a gente vai usar o driver de MongoDB da sua linguagem favorita de desenvolvimento e vai interagir conforme este driver. Então, esta é a primeira opção. Toda aplicação faz isso naturalmente. Num universo que está demandando mais comunicação e mais interoperabilidade com outras partes de sistemas, talvez você caia num cenário que não é possível que todo mundo se conecte via driver. Então, uma possibilidade de trabalho é expor os dados via API, que, por sinal, é um padrão de comunicação muito popular que a gente tem. Para você expor os dados via API, você vai usar o protocolo HTTP, que é o protocolo web. Então, a gente está num mundo que hoje é distribuído, que precisa e depende de internet, e o protocolo padrão da internet
é o HTTP. Então, os métodos que tem ali dentro, o método GET, PUT, POST, que se ficaram populares, né, se popularizaram por conta dos acessos aos sites, às páginas que a gente tem, nós podemos usar esse artifício técnico também para pegar dados lá no Atlas. O que eu estou dizendo com isso? Aquelas operações de leitura, de escrita, de atualização e exclusão de documentos nas coleções que a gente tem em MongoDB Atlas podem ser disponibilizados por meio dos métodos do protocolo HTTP. A gente popularmente fala isso, né, de API REST, e com isso a gente ganha mais uma camada de interoperabilidade com todos os componentes de uma arquitetura mais complexa, com múltiplos elementos. Aqui a gente tem uma característica. Basicamente, para cada coisa que eu preciso, ou para cada ação que eu quero realizar, eu tenho que mandar uma mensagem. Então eu faço uma solicitação e ganho uma resposta. E o Atlas vai nos acelerar com a funcionalidade Data API para esta possibilidade de expor os dados via API REST. Isso você falou sobre HTTP, mas e se eu quiser ir para um lado de um dispositivo móvel? Como isso funciona? Excelente ponto também, porque a gente tem a necessidade de ter dispositivos móveis como parte da solução. E aqui nós podemos entender dispositivo móvel como um celular, como tablet, como dispositivos de internet das coisas, então monitoramento de carro, da sua frota, de cargas, de containers, uma gama aí de dispositivos. Neste cenário, nós temos uma característica que é a conexão. Nem sempre o dispositivo móvel vai encontrar internet para conseguir chegar com a informação que está sendo capturada naquela ponta, naquele instante ali na solução. No Atlas, nós temos a possibilidade de facilitar e acelerar isso também. Tem duas funcionalidades importantes. Primeiro, o banco de dados Realm, que é justamente o banco que a gente coloca no dispositivo móvel. Então, galera que está codificando, importar a biblioteca Realm na sua linguagem de programação favorita, e a partir disso o seu dispositivo móvel ganha a possibilidade de armazenar os dados diretamente ali dentro. Maravilha. Isso resolve o que está acontecendo ali no dispositivo, né, no seu celular, na sua tela. Só que logo em seguida nós vamos ter o problema de sincronizar com o Atlas, que é o nosso repositório central. Então, no Atlas, nós vamos encontrar o Device Sync, que vai fazer esta mágica de que todos os dados que estão nos dispositivos móveis sincronizem automaticamente com o MongoDB, banco de dados, que está no MongoDB Atlas. Então, isso já é um outro problema. Imagina você ter milhares de dispositivos, todos os dispositivos lendo e escrevendo informações ao mesmo tempo e precisando sincronizar. Esse tipo de trabalho não é um trabalho que deveria ficar na aplicação ou sob responsabilidade das pessoas desenvolvedoras, porque isso daí não tem a ver diretamente com o negócio. Então, não estamos impactando diretamente a experiência de uma pessoa cliente final. Então, no Device Sync, isso está resolvido. Você configura a sua biblioteca Realm para sincronizar com o seu Atlas, e a partir disso ele vai resolver todos os problemas de conflito que podem aparecer, porque tem muita coisa acontecendo de maneira simultânea, então tem uma lógica bem sofisticada, e no Atlas fica muito simples de ter isso já resolvido por padrão. Para fechar o nosso episódio, você poderia citar um exemplo de cada um dos itens que a gente citou aqui? Com certeza. Vamos imaginar um aplicativo do seu banco. Então, ali dentro do aplicativo, a gente vai encontrar conta corrente, cartão de crédito, investimentos de renda fixa, investimentos de renda variável. Cada um destes elementos, tecnicamente, vai ser um sisteminha separado. Então, esses sistemas precisam trocar informação entre si. Então, principalmente, identidade. A minha identidade vale para a conta corrente, para o cartão de crédito, para a renda fixa e para a renda variável. Uma maneira de trocar essa informação, olha, o Lourenço Taborda é quem ele diz ser, então isso é uma mensagem, possivelmente, de Data API, para eu fazer uma chamada e recuperar a quais serviços eu tenho acesso ali no nosso sistema de banco financeiro. Como estamos falando de um aplicativo, já subentende-se que eu estou usando o celular. Então, o meu celular, em algum momento, tem internet, em algum momento não tem, e no momento que não tem internet,
O que eu faço? O aplicativo trava, ele não vai me mostrar uma informação básica, então a gente consegue ter o banco Realm neste aplicativo, então o dispositivo móvel ganha a capacidade de ter persistência de dados, e no momento em que ele ganha a conexão com a internet, já vai existir a sincronia de dados e eu vou ter acesso ao pacote completo de serviços que eu tenho no banco. E com isso, galera, a gente cobriu MongoDB Atlas, App Services, Data API. Maravilha, espero que o episódio de hoje tenha ajudado vocês a acelerar a modernização das aplicações de vocês. Eu sou Júlia Comarim, responsável pelo marketing da MongoDB no Brasil. Eu sou Lourenço Taborda, arquiteto de solução da MongoDB aqui no Brasil. E se você já está usando no Atlas alguma dessas funcionalidades, conta para mim aqui nos comentários. Até o próximo episódio.